Bom dia, mais uma vez. Eu agradeço a equipe de louvor que veio aqui à frente. O pastorzão já entrou, tomou um pouco à frente aqui, mas nós vamos caminhar aqui. Estou vendo alguns rostos, ou é rostos? É rostos? Eu estou vendo alguns bonitos e outros feios. Quem são os bonitos? Ei, tem pouquinho. Ei, é tudo feio. Mas que bom que você está aqui. Hoje meu dia já começou intenso, né? Estou tudo amarrotado, já tudo... É só. A minha esposa falou assim: amor, tá tudo sobrando em você, né? Eu emagreci 18 quilos, gente, emagreci. Nem parece, né? Precisa de muito. Tomara que eu não encontre eles, né? Mas esse final de ano, mês de ano, para mim tem sido muito intenso, né? Muitas coisas acontecendo. Hoje, era 4 da manhã, eu estava acordado fazendo um videozinho. Que isso, pastor? Não sei se vocês vão ver aí, alguém fez um corte do nosso culto aqui na igreja. Fez um corte. Uma fala minha, ainda bem que é minha, né? Não é de vocês, mas foi minha, então eu me defendo, né? Fizeram um cortezinho, deu falando uma frase fora de um contexto. E vocês sabem, quando pega algo fora do contexto, o que vira um pretexto. E esse pretexto pode trazer problemas para mim, família e para o meu ministério. Então está eu lá gravando para poder me explicar a maldade dessa pessoa. É alguém que mora nos Estados Unidos, que tem atacado constantemente a nossa igreja. Quando eu falo nossa igreja, estou falando a nível mundial, né? E ele tem feito cortes na internet, né? Ele nem teólogo é, né? É um ex-adventista que de alguma forma odeia a igreja adventista. E ele tem feito vários cortes aí, e isso é interessante, aqueles que têm chateação com a igreja, que tiveram alguma frustração com a igreja, abraçam esse rapaz, né? Enfim, logo logo vocês vão ver o vídeo aí na internet. Eu amo o ministério pastoral, tanto distrital. Tenho muito trabalho para fazer aqui, mas nas minhas horas vagas eu também tenho um trabalho digital. Entendo que tem sua relevância, né? E quem se expõe, né, como nós temos hoje a transmissão, sabe que pode acontecer alguma coisa, né? Então, orem pela igreja adventista, pela missão da igreja, porque nos últimos dias tem sido ataques e ataques sobre a nossa fé, a nossa crença, nos ridicularizando, nos chamando de hereges, de seita e tantas coisas aí terríveis, né? Mas eu entendo que estamos chegando nos últimos dias. Cristo em breve voltará e a verdade triunfará. Não é a igreja adventista, a verdade triunfará e nós faremos parte, amém? Porque existem muitos sinceros espalhados aí pelo mundo afora que serão salvos junto conosco, amém? Muito bem. Abra a tua Bíblia. Nós vamos estudar hoje 1 Coríntios capítulo 11. Depois desse videozinho, aí fiz a live com vocês às 6 horas da manhã. Quantos participaram online? Foram de 150, 200 pessoas, todo dia assistindo, não ao vivo, né? Mas passaram lá e graças a Deus foi uma bênção. 10 dias, às 6 horas da manhã. Né? Depois saí de lá, fui para a igreja do Itamaraty. Lá, graças a Deus, fizemos um batismo, batizei o pequeno Bernardo. Fiz o batismo e também preguei. E agora estou aqui. Fiz a apresentação do Caetano e vou pregar. Daqui a pouco nós teremos às 2 horas da tarde o início e a finalização das 10 horas de jejum e oração. Você é o nosso convidado. Que horas que começa na igreja? 2 horas, todo mundo sabe. E nós vamos terminar por volta das 4h30, 5 horas, acredito eu, com a ceia do Senhor. Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador e quer renovar seus votos com Deus, hoje é o dia, amém? Então você venha. E ali na quadra, quando você chega às horas, você já pega aí um irmão, né? É homem, agora pode, tá? Homem com homem, mulher com mulher. Ah, pastor, eu casal com a minha esposa. Não é assim o nosso costume. Casal, eu tenho falado isso para vocês. Casal é quando tem uma renovação de votos, é um programa para casais. Então, quando tiver um momento especial para casais, aí vocês fazem a ceia juntos, tá? Porque a Santa Ceia, ou a ceia do Senhor, né, é para a igreja, é a coinonia dos irmãos.
ok? Então, vem em duplas, já chega na igreja, como aconteceu no tempo bíblico, né? Os discípulos chegaram, já foram para lavar os pés. E depois entre aqui e no final nós teremos a ceia. Falei certinho? Ok. E para finalizar os anúncios aqui, terminou o culto, terminou a oração, eu estarei à porta ali cumprimentando os nossos amigos, visitantes, membros que não são membros desta igreja, porque depois eu farei uma leitura de uma comissão, de uma ata comissão. Então os membros da igreja, desta igreja, permaneçam aqui. É rapidinho, eu prometo, é 5 minutos. Eu vou ler o voto e vou estar com vocês. Okay? Então, terminou o sermão, vou lá cumprimentar nossos amigos que estão nos visitando. Permaneçam os membros aqui. Eu volto, junto com a Marielle, e farei o voto com vocês. E depois, Deus abençoe e bom descanso. E voltamos às 2 horas. Abriu a Bíblia? Muito bem, 1 Coríntios, né? Na minha versão diz assim, ó. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de quem? De Cristo. Olha que responsabilidade. Paulo poderia falar assim para a igreja: olha, eu sei que a igreja tem problemas, a igreja tem pecados, a igreja tem tantas coisas, irmãos imperfeitos, ali é um hospital. Então quando você for para a igreja, meu amigo, que eu estou convidando você para ir, não olhe para os irmãos, olhem para quem? Para Cristo. Eu já falei isso. Mas isso é uma meia-verdade. Realmente, nós temos que olhar para Cristo, para a perfeição de Cristo, não ficar olhando para os irmãos, é verdade. Porém, quem reflete Jesus nessa terra é quem? Eu e você, e deveria ser assim. Então Paulo chama a responsabilidade, ele fala assim: olhem para mim, me imitem, porque eu sou imitador de Cristo. Vocês são tipos de Cristo, inserido na sociedade para salvar pessoas. Que responsabilidade, que responsabilidade. O nosso caráter, nossa conduta, ela tem que ser uma conduta que atrai as pessoas e não afaste as pessoas. E eu percebo que com o passar do tempo, nós fugimos desse propósito, de salvar pessoas. E nós fugimos do propósito daquilo que Deus planejou para esta igreja. Planejou para você. Na vida nós temos propósito. Por exemplo, eu como marido, qual é o propósito de um bom marido? Aí algum fala assim: dá um cartão de crédito sem limite para a mulher, né? Ok, não sei. Mas o propósito do marido, ser um provedor, um educador, alguém que dê atenção, carinho, esteja presente, né? É isso, é isso. Qual é o propósito da mulher em casa, na família? A professora do filho, respeitar o marido, cuidar das coisas, cuidar do trabalho dela, enfim, cada um tem seus propósitos aí. E muitas vezes são iguais, né? O propósito do filho, ser obediente, fazer as responsabilidades, né, em casa. Propósito do estudante, ir às aulas, prestar atenção, tirar boas notas. Só que pense comigo, quando você desvia do propósito, quando você de alguma forma começa a olhar para outras coisas que não é o teu propósito, sabe o que acontece? Você acaba desanimando, você fica sem rumo, você fica a navios, né? Uma expressão interessante. Você, de alguma maneira, você fica meio com um sentimento de culpa, parece que as coisas não têm sentido, você foge do propósito. Quando você foge do propósito do casamento com a tua esposa, e começa a não seguir o propósito, realmente existe frustração, desânimo, sentimento de culpa, é ou não é? Você é aluno, quando você foge do propósito, você começa a olhar para outras coisas, começa a não prestar mais atenção na sala de aula, começa a atrapalhar as outras pessoas, outros alunos. Você agora não tem uma nota boa, se sente culpado. Eu quero que você entenda o seguinte: quando você foge do propósito que foi colocado em tuas mãos, sabe o que acontece? Frustração, culpa. Você começa a olhar para as coisas e problema que são desse tamanhinho acaba se tornando gigante. Você começa a olhar para o propósito dos outros. Quando você não olha para o teu propósito, você começa a olhar para o propósito dos outros. E acontece isso.
E eu tenho percebido na minha vida, no meu ministério, que muitas vezes eu fujo do propósito. Qual é o propósito de um pastor? Diga para mim, me ajudem a lembrar. Qual o propósito do pastor? Por que o pastor foi chamado? Diga para mim. Salvar pessoas. Esse é o propósito. Salvar pessoas. Mas salvar pessoas envolve muitas coisas ou não? Envolve. Mas diretamente o propósito é salvar pessoas, salvar do pecado e guiar no serviço. Não é isso, desbravadores? É esse o propósito. Não é? Falando em propósito, essa semana, acho que semana passada, a minha filha falou assim, ó, vou contar, filha. Ela falou assim, papai, Deus realiza todos os nossos sonhos? Eu falei, nossa, sim, depende, né? Eu acho que sim, né? Deus quer, deseja, né, que você realize seus sonhos. Ah, papai, será que Deus vai realizar o meu sonho? Aí o papai já ficou curioso. Falei, qual é o sonho da minha filha? Aí, filha, você tem um sonho? Eu tenho, papai. Então, mas você sabe que tem que seguir o propósito. Tem que estudar bastante. Eu pensando como pai. Obedecer o papai e mamãe, né? Fazer os deveres de casa, propósito. Ah, papai, eu acho que eu tenho feito isso, mas não sei se o papai do céu vai realizar o meu sonho. Falei, filha, mas diga para o papai, qual é o teu sonho, propósito de vida, filha? Ah, eu queria ser um Power Ranger. E eu não sabia onde beijar nela, tanto que vontade de morder, né? Falei, filha, não, então tem que treinar, né? Tem que fazer, tem que salvar pessoas. É ou não é, gente? Porque o Power Ranger faz isso, não faz? Faz. Luta contra o mal, né? Propósito. Se uma criança, minha filha de 6 anos, tem propósito e sonhos, ainda mais eu, ainda mais você. Olha que coisa linda. Então, filha, não desvia do seu propósito. Ok? Não é assim? E eu percebi no meu ministério que muitas vezes propósito salvar vidas, mas então eu começo a olhar administração de igreja, construção de igreja. E ajuda aí, não sei o quê. E faz não sei o quê. E faz não sei o quê. E faz não sei o quê. E eu acabo olhando para tanta coisa que eu fujo do quê? Do propósito. Eu estou no Monte Azul para salvar pessoas e guiar as pessoas no serviço. E você foi chamado por Deus com um propósito. A pergunta é, nós, igreja de Monte Azul, estamos seguindo o propósito de Deus ou estamos desviando do propósito? E quando desviamos, consequências vêm. Vem o desânimo, vem a falta de fé, vem o murmúrio, vem os problemas. E de alguma forma a carreira cristã, a caminhada do propósito fica sem graça. Você se torna morto na fé. E eu quero trabalhar isso com vocês hoje. Pode colocar na tela, nossos jovens de valores aí, ó. Coloca na tela, vamos ver se vai aparecer lá. Eu queria fazer algumas reflexões, algumas perguntas para vocês aí. Nós como igreja, em Monte Azul Paulista, estamos seguindo o propósito? Estamos sendo relevantes na sociedade? Né? Qual é o nível de relevância que temos na sociedade? Vamos supor. Claro que nós temos uma cidade pequena, né? Mas como seria bom tivesse uma reunião, por exemplo, com o prefeito. Sei lá, estou pensando aqui. E o prefeito diz o seguinte, olha, estamos com um problema de calamidade pública, é assim que fala, né? Então, o homem da saúde aqui, ó, pode me ajudar. Um bairro está com problema de dengue, que às vezes acontece, não acontece? Às vezes... Oi? A cidade inteira. Estou sonhando uma hipótese aqui. E aí o prefeito pede ajuda à comunidade, uma hipótese. Ele fala assim, gente, nós precisamos de ajuda de vocês para combater o mosquito da dengue. E eu conto com a ajuda de vocês, e principalmente das nossas denominações cristãs. E aí ele fala assim, eu conto com a ajuda da igreja tal. Aí você fala, não é minha igreja. Eu conto também com o apoio da igreja tal. Ué, não é minha igreja. E também quero contar com a igreja, a comunidade tal. Eu falei, nossa, nós não fomos lembrados. Pode acontecer ou não pode? Porque quem não é visto não é? Pode acontecer. Qual é o nível de relevância nossa na sociedade? As pessoas lembram de nós? O que nós podemos fazer para ser relevante com a sociedade? E ferramentas nós temos, né?
Ferramentas nós temos. Não está indo, clica na tela, não sei se parou aí. É para cá que aponta, né? Agora vai tudo de uma vez, né? Muito bem, então passa para mim. Eu não estou conseguindo aqui, não sei porquê. Está indo? Enzo, alô? Me ajuda aí, Vinícius. Clica na tela para mim. Obrigado, acho que agora vai. Somos conhecidos no bairro que estamos, e eu vou contar um pecado de uma outra igreja, tá? Eu cheguei num distrito novo, e aí parei numa loja e falei assim: oi, querido, tudo bem? Bom dia, né? Eu estou procurando a igreja Adventista do Sétimo Dia, era um sábado de manhã. Aí ela falou assim: igreja o quê? Adventista do Sétimo Dia. A moça chamou a outra lá do balcão. Sabe onde fica a igreja Adventista do Sétimo Dia aqui? Ela falou: igreja o quê? Foi Adventista do Sétimo Dia. Falei: moça, a gente não sabe não. Falei: não é? Olhei no mapa, né? Falei: estranho. Dei a volta no quarteirão, de parede de fundo, o que tinha lá? A igreja Adventista do Sétimo Dia. Triste. Acontece. Temos dificuldades em trazer novas pessoas à igreja? Sim, pastor, por vários motivos. Temos dificuldade porque as pessoas não querem ir para a igreja, as pessoas querem ficar em casa no conforto da igreja, as pessoas não querem se envolver, ter compromisso, e você pode linkar várias barreiras. Mas será que as pessoas não estão vindo por nossa culpa? A igreja que a gente apresenta lá fora não é uma igreja positiva? Para a gente pensar, será que perdemos o nosso propósito como igreja de salvar pessoas? Será que estamos só em nós? São perguntas pertinentes à nossa reflexão. Não estou aqui tacando pedra, eu não tenho esse costume. Isso aqui eu faço para mim, como meu ministério, como pastor Adriano. Eu estou sendo relevante para os meus irmãos, para a comunidade? É uma reflexão que temos que fazer. O texto que lemos: sede meus imitadores. Se as pessoas não estão vendo Cristo, e veja, ninguém vê Jesus literalmente, as pessoas veem Jesus através de nós. Se elas não estão vendo Jesus, é porque nós não estamos refletindo. O método de Cristo. Aqui tem um texto de Ellen White, mas olha que pérola preciosa. Ela ensinando para nós sobre os métodos de Cristo, como Cristo agia nos evangelhos para se aproximar com as pessoas. Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens. Então ele estava inserido na sociedade. Ele não estava escondido dentro de casa, né? Com os homens. Como uma pessoa que desejava o quê para as pessoas? O bem. Eu vim para te ajudar. Estou aqui para te ajudar. Manifestava simpatia por eles. É isso que é interessante, né? As pessoas, quando olham para nós, elas têm alegria de estar perto da gente, né? Ou fogem. Um sorriso abre portas, né? O que mais? Ministrava-lhes as necessidades. Se a pessoa estava com fome, se as pessoas estavam doentes, cuidar das pessoas, ajudar, ser um ombro amigo, né? É uma forma de atender às necessidades. E granjeava-lhes a confiança, ou seja, conquistava, né, a confiança da pessoa. E depois de tudo isso, o que Jesus falava? Segue-me. Depois de feito tudo isso, esse convite é quase irrecusável, né? É assim que Jesus fazia. Está aí um bom livro para você ler esse ano. A Ciência do Bom Viver. Eu indico esse livro, que é um livro que Ellen White escreveu do começo ao fim. Não é uma compilação. Pense num livro admirável. Quando ela escreve, interessante isso, a escritora some e a criação e a beleza do Criador aparece. Leia esse livro, vai fazer muito bem para você. Continuando. Em Lucas capítulo 15, abra a tua Bíblia, vamos lá, folhear. Vamos folhear a Bíblia. Você trouxe a Bíblia na igreja para abrir, né? Se está no celular, pode olhar no celular aí. Lucas 15, vou ler com vocês o verso 1 e o verso 2 também, tá? Lucas capítulo 15, verso 1 e 2. Na minha versão diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Olha só, os pecadores iam até Jesus, né?
Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A expressão, a ideia aqui, ó, ele recebe pecadores, mas não só recebe. Ele não só conversa com pecadores, ele faz o que também? Come. Comer com alguém representa muita coisa. Quer ver uma ideia? As pessoas que você convidou para comer em sua casa, jantar, almoçar, são pessoas que você confia. É ou não é? O contrário também é verdade. Se você não foi na casa de alguém, não foi convidado para almoçar, pode ser também que essa pessoa não confie em você. Mas vocês estão entendendo a ideia? Você abriga pessoas, você come com pessoas que você confia, não é assim? Então Jesus, quando ele está comendo com alguém, a ideia é, ele tem intimidade, ele tem relacionamento. Ele não aceita o pecado das pessoas, o erro, mas ele aceita a pessoa, né? Então veja que Jesus, ele comia e ele estava junto de pessoas. Os pecadores se aproximavam dele porque ele ia ouvir, ele não ia condenar. Claro, em alguns momentos ele precisava dar uma palavra dura, mas antes de dar uma palavra dura, ele dava então conselhos, amor, respeito. Antes de chamar o pecado pelo nome, chame o pecador pelo seu nome. Estão entendendo? É fácil acusar e dizer o pecado do irmão. Antes de levar o irmão para a comissão, levar o irmão, dos seus erros, leve esse irmão aos pés de Cristo, apresente ele para Deus. Senhor, abençoe o fulano, ele está com dificuldades. Marcos 3, abre a tua Bíblia. Marcos capítulo 3, volta aí. Ô, Anzete, obrigado, viu? Hoje o pastor está falando muito, está secando a boca aqui, viu? Obrigado. Achou? Marcos 3? Na minha versão diz assim, ó. Ó o método de Jesus, ó. 3, verso 10. Pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poder tocar nele. Olha o desejo das pessoas carentes que procuravam ajuda em Jesus, né? E veja, eu sei que nem todos a gente pode ajudar. Realmente, a gente tem que ajudar com as nossas posses, aquilo que a gente pode. Mas nem sempre você precisa dar dinheiro para as pessoas. Nem sempre você precisa dar comida para as pessoas. Mas uma coisa eu sei que você pode dar. Um ombro amigo. Um ouvido. Você pode dar isso para a pessoa. Um tempo para a pessoa. Muitas vezes as pessoas, elas não querem ouvir nada. Elas querem apenas o quê? Falar. Então está aí uma forma. Ouça o teu amigo. Sabia que o melhor amigo não é aquele que fala, é aquele que ouve. Ouça os teus amigos, ouça as pessoas, ouça a tua mulher, ouça teus filhos. E eu tenho que exercitar muito minha filha, né? Porque ela não fala 21 mil palavras por dia. Ela deve falar 50 e ela guarda todos para a noite, só pode. Ouça as pessoas, né? Então Jesus, ele servia, ele abençoava pessoas. E aqui eu quero abrir um parênteses que eu preciso. Muitas vezes nós queremos ajudar as pessoas, mas a gente fica julgando a intenção do que está acontecendo. Vou dar um exemplo. Comigo. Talvez a Poliana não vai lembrar disso. Eu lembro, nas minhas memórias. Estava no Rio de Janeiro, um calor de 40 graus ou de 50 graus, um carrinho velho, sem ar-condicionado, e de repente para na minha frente um molequinho, aqui assim, sem camisa, tirou 3 limãozinhos murcho do bolso e fez assim. E eu só de olho lá, falei, o que rapazinho está fazendo aí? Esperando, né? Falei, ele vai vir pedir dinheiro. Ele vai vir. Aí acabou, ele veio, chegou perto de mim e fez assim. Aí eu, oxe, o que você quer, rapaz? E a Poliana do lado. Falou, tio, tu nos corre aí fazendo trabalho, tio. Vê aí uma moeda aí para nós, tio. Eu falei, oxe, o quê? Não, eu vou te dar, eu falei para ele, vou te dar 5, acho que foi 5 ou 10 conto. Me responde uma coisa, quanto é 6 vezes 5? Aí o garoto, eu sei que muitos estão tentando fazer a conta aí, né? E nem sabe.
Aí ele falou assim, ô tio, é 10, tio. Eu falei, errou, cara. Você não está nem na escola, o que você está fazendo aqui, cara? Vai para a escola, cara. Que negócio de jogar limãozinho aqui, dá licença, vai cair fora. Ixi. Aí eu indignado. Aí a Poliana, o que você fez, Adriano? Falou, oxi, o moleque vem aqui, joga limãozinho, quer dinheiro, né? Ah, vai trabalhar, né? Adriano, se você tem dinheiro, você dá. Se você não tem, não dá. Mas não queira dar lição de moral e julgar a intenção do garoto. Você não sabe do pai. Quem é o pai? Quem é o culpado desse garoto estar aqui, no sol quente? Vocês estão entendendo? A gente quer ajudar as pessoas, mas quer julgar a intenção. Não. Mas por que você está pedindo ajuda? Não, você pode vender seu carro. Você pode vender teu terreno. Você pode vender tuas coisas. Por que você está pedindo ajuda? Você tem dinheiro, querido? Dá. Se você não tem dinheiro, fala assim, olha, no momento eu não posso. Eu posso ajudar com outra coisa. Nós, infelizmente, julgamos a intenção de quem pede. Não cabe a mim e a você. Se o camarada vai beber pinga, é problema dele. Você ajudou ele. Tá? Se você, claro, uma ajuda completa não é só dar dinheiro, mas ajudar na recuperação da pessoa. Às vezes a gente dá dinheiro ou ajuda rapidamente para se livrar. Não é isso? Cuidado com isso. Avançando. Marcos 4. Rapidinho. Vamos descer a ladeira. Já estamos chegando ao final. Vira a página aí. Marcos 4. Vou ler com vocês o verso 1 e 2. Estou falando, mostrando para vocês os métodos de Cristo, como Cristo fazia. Ele servia e abençoava pessoas. Capítulo 4, verso 1 e 2. Diz assim. Jesus começou a fazer o quê? Ensinar outra vez à beira-mar. Uma numerosa multidão se reuniu em volta dele. De modo que entrou num barco onde se assentou e afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. E assim ensinava de muitas coisas por parábolas. Então veja, o método de Cristo. É importante estar com as pessoas e comer com as pessoas ou não é? É importante, não é? Mas não é suficiente. É importante servir e abençoar e ajudar as pessoas e estar com as pessoas, é importante, não é? Sim, mas não é suficiente. É importante estar com as pessoas, comer com as pessoas, servir as pessoas, ajudar as pessoas e ensinar as pessoas. É importante, não é? Mas não é suficiente. Isso aqui qualquer ONG faz. Qualquer amigo sem Cristo, sem o Evangelho faz isso, é ou não é? Você pode estar com a pessoa, ajudar as pessoas, ensinar as pessoas a ter bom comportamento, mas esse não é o propósito. O propósito vem em seguida, e você conhece o propósito. Jesus, aproximando-se, lhe falou dizendo, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto façam o quê? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado a vocês. Então vamos lá. O método de Cristo e o propósito da nossa vida é estar com as pessoas, sim ou não? Sim. É estar com as pessoas e servir as pessoas, sim ou não? Sim. É estar com as pessoas, servir as pessoas e ensinar o Evangelho de Cristo para as pessoas, sim ou não? Sim, mas está faltando o quê? Batizá-las. Não foi o pastor Adriano que inventou isso. É o propósito da igreja. Estar envolvido, ajudando pessoas, ensinando o Evangelho e fazendo o quê? Batizando. Eu estou olhando pessoas que não foram batizadas. O Bessa, quero te batizar. Porque eu entendo que a salvação é através das águas em Cristo Jesus. Tem outras pessoas aqui que eu quero batizar vocês. Porque a salvação não vem com palavras, com abraço, com comida. Salvação vem com Cristo Jesus. Meu jovem, filho do Buritama, está ali no fundo. Eu quero batizar você. Eu quero batizar a cidade inteira. Porque a cidade inteira precisa entregar a vida a Jesus. É o propósito que Deus me chamou para essa cidade. Vocês estão entendendo? E quando eu fujo desse propósito, eu me torno uma pessoa infeliz, fracassada, desanimada. Quando Monte Azul, a igreja central de Monte Azul, foge do propósito, há um desânimo sobre nós. Há um olhar grande para os problemas. Parece que perde o brilho do Evangelho no nosso coração. Eu quero batizar pessoas. Eu fui chamado por Deus para ensinar e batizar. É isso. Estou sendo franco com todos vocês.
Você foi chamado para estar com as pessoas, ensinar as pessoas, ajudar as pessoas e fazer o quê? Levar aos pés de Cristo para ser batizadas. O resto é floreio. Ar-condicionado é importante? Sim, mas é floreio. Telão, internet, lugar gostoso, confortável, é importante ou não é? Sim, mas é floreio. Nós vamos cuidar dessa igreja, do nosso templo, dar o melhor templo confortável para receber pessoas para serem salvas. Mas o mais importante é quem? Pessoas sendo salvas, pessoas sendo batizadas. Esse é o propósito desta igreja. Não existe outro propósito. Não existe. Recentemente estava conversando com um jovenzinho que eu batizei o ano passado. Ele falou assim: pastor, me tira uma dúvida sobre o santuário. Então o sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no lugar santo e depois ia para o lugar santíssimo. E ali então ele jogava o sangue sobre o propiciatório. Me explica como que é isso, pastor. Que eu expliquei para ele. Falei, mas por que você quer saber? Tinha alguma dúvida? Não, pastor, é que eu estou dando estudos bíblicos. Eu estou ensinando 2 amigos do trabalho. E ele falava com um sorriso nos olhos. E eu falei assim para ele: Júlio, o nome dele. Como você está se sentindo? Eu me sinto vivo. Eu me sinto no propósito. E está aí a ideia da mensagem de hoje. Da boca daquele garoto. Eu me sinto vivendo o propósito de Deus para a minha vida. Faz quanto tempo que você não sente vivo? Fazendo o propósito de Deus. Vir à igreja é maravilhoso. Escutar um bom sermão, uma igreja linda como nós temos. Como é gostoso. Mas não é o propósito para a tua vida, é salvar pessoas. Nós estamos espalhados na sociedade, disfarçados, de pessoas comuns, porque a nossa intenção deve ser salvar pessoas. Estou falando alguma besteira aqui? Não, não estou falando. O Ministério da Mulher serve para salvar pessoas. O Ministério da Mídia serve para salvar pessoas. O Ancianato serve para salvar pessoas. O Desbravadores serve para salvar pessoas. A nossa igreja, juntos, nós servimos para salvar pessoas. É isso. É simples. Quando chegarmos no céu, eu fico imaginando, Jesus vai olhar para mim, talvez para você, e vai falar assim: poxa, Adriano, era tão fácil, porque você complicou tanto. Era ensinar sobre mim. Era ensinar sobre a graça. É ensinar no caminho. É tão simples, Adriano. Por que você complica tanto? Por que você complicou tanto? Então eu não quero ouvir isso de Jesus. Quero facilitar. Eu quero viver no propósito. Salvar as pessoas do pecado e guiar no serviço. Estou cumprindo este mandamento? Qual é o nome da última pessoa que eu ensinei a Bíblia? Consegue lembrar? E esse ano eu fiz um propósito com Deus. Eu falei: Senhor, eu quero andar no propósito. E Deus já me deu 3 pessoas que eu estou estudando a Bíblia. Porque eu, como pastor, eu tenho tanta coisa para cuidar da igreja. Mas eu sou ovelhinha de Jesus. E eu sei que ovelhinhas geram ovelhas. O pastor engorda as ovelhas, ok? Ajuda no parto, não é assim? Mas eu sou ovelha de Jesus, eu quero me sentir vivo. Estou estudando com 3 pessoas. Tenho 5 amigos de oração. Estou estudando com 3. E quero aumentar essa lista. E eu gostaria que você também fizesse o mesmo. No ano passado, você esteve diretamente envolvido na salvação de um amigo. Você consegue lembrar o nome dele? Você consegue lembrar o último momento que você esteve ali sentado falando de Jesus de forma intencional? Testemunhar de Jesus não é falar: eu sou adventista, está aqui um folheto, está aqui o livro do ano. Testemunhar é dizer: eu creio em Cristo Jesus por causa disso, disso, disso. Eu testemunho do Evangelho, a minha vida, ela foi transformada por Cristo Jesus. Gente, somos chamados para ser testemunha, e não existe testemunha muda. É muito bom nas mídias sociais mandar uma mensagem, faz parte. Mas o Evangelho acontece assim, ó, cara a cara. É joelho no chão junto com a pessoa. É chorando junto com a pessoa. É andando com a pessoa. Precisamos disso. Quantos irmãos da sua igreja hoje estão dando estudos bíblicos? Vamos fazer uma pesquisa aqui? Como pastor, eu preciso saber quantos estão dando estudos bíblicos hoje. Eu só quero saber.
Quantas pessoas? Deus abençoe vocês, continuem. Mas olha, eu não consigo encher uma mão. Isso, para mim, é preocupante como pastor. Porque eu preciso motivar vocês a darem estudos bíblicos. Mas pastor, as pessoas não sabem dar estudo bíblico. Você não precisa saber dar estudo bíblico. Aliás, quando você está tão perto de Cristo, você não fala de outra coisa. E hoje nós temos o nosso estudinho, né, que você faz a pergunta e lê a resposta. Faz a pergunta e lê a resposta na Bíblia. Se você ensina a pessoa a fazer um bolo, se você ensina como a pessoa a fazer uma parede, a pintar, se você... Impossível, querido. Você entende de matemática, você entende de geografia, você entende de química, você entende de tantas coisas. Será que com a ajuda do Espírito Santo você não vai conseguir ensinar o Evangelho que Ele prometeu que falaria através de você? O último texto. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com sua glória. Isto é uma profecia de Apocalipse, capítulo 18, verso 1. Não há de ter lugar enquanto não tivermos um povo, o que, gente? Esclarecido. Mas de maneira intelectual, pastor? Não, ela fala assim, ó. Esclarecido, que conheçam por experiência o que seja ser cooperador de Deus. O que é um cooperador de Deus? Qual o propósito dele? Salvar pessoas. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida do quê? Seu Santo Espírito. Às vezes a igreja está esperando Deus derramar o Espírito para sair para pregar. Mas é o contrário. Deus espera que nós saiamos e Ele então vai reconhecer e derramar o Espírito. Agora, olha como é forte isso. Isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem o quê? Cooperadores de Deus. Quanto é a maior parte? 50? Mais um. Ou seja, a maior parte dessa igreja precisa estar envolvido, salvando vidas. Enquanto isso não acontecer, Deus vai entender, eles não querem. Eles não querem avançar. Eles não querem que eu volte, só pode. Isso é para a gente refletir. Então agora é com vocês. Zé, só bem. Eu li. Tem alguém para tocar no piano? Alguém que manje, me ajuda? O Dalton me ajuda, Dalton? O Dalton vai me ajudar com o piano. Tem uma história de uma meditação do pôr do sol. 1900 bolinha. Sabe aquela meditaçãozinha do pôr do sol? E eu li uma história de um rapaz que era de uma família de floricultura. Alguém trabalha com flores aqui? Tem alguém que trabalha com flores? Jardineiro, né? Nós tínhamos o marido da Dina, né? Que mexia com eles, né? E ele era de uma família de geração que cuidava de jardins, flores, vendia flores, a família vendia, né? As mulheres, alguns homens ficavam na loja para mexer na floricultura, aquela coisa toda, mostrar as flores, os tipos de flores, né? E boa parte dos jovens, dos tios, iam para a rua, nas casas, para fazer o jardim das pessoas. E aí a história é eu não lembro o sobrenome, não vou lembrar os detalhes da história, mas eu lembro que esse rapazinho era o mais novo, né? Sempre o mais novo, né? E ele falava assim, que ele ficava naquele sol quente, mexendo com terra e adubo. Você, jovenzinho, que vai para a escola, chega lá ver os seus amiguinhos, aí você chega lá, o que você trabalha? Eu trabalho com a terra, eu fico no sol quente, eu capino a grama. Muitos jovens não querem isso. Querem dizer, meu pai é rico, não, eu trabalho com tecnologia, não, eu não faço esse tipo de coisa. E o jovenzinho se incomodava de cuidar da terra. E um dia ele falou assim, pai, está chegando a época da faculdade, pai. Eu não quero ficar nessa cidade, pai. Eu não aguento mais mexer com terra, com flores. E ele então falou assim, pai, eu quero ir para a cidade do outro lado, onde tem um curso de contabilidade. Eu quero mexer com números. Eu quero ser um empresário, eu quero saber administrar uma empresa, pai. Eu não quero mexer mais com flores. E o pai falou assim, mas filho, esse trabalho é o trabalho da nossa família. O teu bisavô, e aí foi contando a história. O teu avô, tal, fez isso, a gente está nessa desde tanto.
Aqui você está com a família, olha os teus irmãos, tua mãe aqui. Filho, você tem certeza que você quer ir para lá? Eu quero, pai. Então, conseguiram. Ele se matriculou numa escola lá, foi para lá, fez o curso, se formou, foi lá, teve a formatura dele e tal, beleza. Aí na história ele fala assim que passaram alguns anos, ele conseguiu um trabalho numa empresa de contabilidade, como ele queria. E ele falava assim, então minha vida era essa. Mexia nos papéis, contabilizava da empresa, os gastos, tudo certinho, tal. Chegava o empresário, eu pegava o papel, o relatório, entregava na mão. O rapaz olhava, beleza, ia embora. Aí vinha outro empresário, eu tinha preparado todo o documento, o relatório, pegava, tá aqui. O rapaz olhava, tá faltando uma coisa aí, tá incompleto. Ele lá arrumava, trazia, tá bom, beleza. Foi passando o tempo. E ele, um dia, caiu em si, como a história do filho pródigo. Ele falava assim que, quando ele entregava o relatório completo, um relatório impecável, um relatório que foram horas de trabalho, e ele entregava na mão das pessoas, do empresário, e quando o empresário olhava, e apenas dava um oi, um obrigado, e ia embora, ele diz o seguinte, eu não vi um sorriso, eu não via uma satisfação de alegria e realização, porque eu lembro que quando eu terminava um jardim, e mostrava para os donos da casa, as pessoas sorriam, uau, que lindo. Quando eu entregava uma flor cuidada para as pessoas recebiam a flor e ficavam maravilhadas, e aquilo enchia meu coração. Então hoje eu entendo que eu estou vivendo fora do propósito. Nada contra a contabilidade, tem gente que nasceu e gosta, está no propósito da família, enfim. Mas isso me chamou a atenção, porque enquanto ele estava no propósito com a família, ele tinha alegria, ele sentia vivo. Talvez não falte isso para nós, talvez não falte isso para você, o propósito de salvar pessoas, de compartilhar o evangelho. Será que não falta para você viver o cristianismo? As coisas da igreja, elas são importantes, mas a missão começa quando termina o culto. A realidade da vida cristã começa quando termina o culto. É lá fora, no dia a dia, que você vai se sentir vivo sendo usado por Deus. Sermões, você já escutou um monte. Mas nada se compara a estar com um pecador, com um amigo, ensinando a graça e a salvação. Não quer você hoje se envolver no teu propósito e quer ser vivo para o evangelho? Quantos querem? Eu sei que você quer. Então se envolva, querido, se envolva. E eu quero deixar um presente para você. Me ajuda, agora o Plínio me ajuda também, Bessa me ajuda também. Vai aqui, ó. Se você está dando estudo bíblico para alguém, ou está orando e vai dar um estudo bíblico para alguém, e você fala assim, eu quero que essa pessoa seja salva. Seja intencional, estou estudando a Bíblia porque eu quero a tua salvação, querido. Eu quero te ajudar, eu quero te servir, eu quero te ensinar, eu quero ser um ombro amigo, mas eu quero que você seja batizado para a gente viver a eternidade. Você vai entregar um roupão, apenas um presente, é um roupão. Que roupão é esse, pastor? Roupão de batismo. Alguém está dando estudo bíblico e gostaria de dar um presente? Levanta a mão, ele vai levar para você. Pastor, eu não tenho ninguém, mas eu vou dar. É de graça, viu, gente? É de graça. Graças à oferta de vocês, nós podemos dar de graça isso. Pastor, mas para que serve esse roupão? Ele é abençoado? Não, é apenas um pedaço de pano. Mas quando você entregar para a pessoa, fala assim, ó, eu quero que você vista no dia do seu batismo. E aí faz um pedido para a pessoa. Eu conheço inúmeras histórias, né? Fala assim, ó, eu vou te entregar. Não, mas não quero ser batizado. Fala, tudo bem. Mas isso é um presente. E guarde no seu guarda-roupa. E você também conhece histórias, né, de pessoas que abriam o guarda-roupa e olhavam o quê? O roupão. Fechavam o guarda-roupa. Abriam o guarda-roupa, viam o quê? O roupão do batismo. Então isso é apenas um instrumento para as pessoas se lembrarem do evangelho, da graça, da salvação.
Se você tem alguém, está orando, leve, é de graça, mas entregue com propósito. Falou, eu quero estudar a Bíblia com você e no final eu quero te dar um presente especial para você. E deu roupão. Falou do seu batismo. E olha que legal. E quando essa pessoa for batizada com esse roupão, ela então, quem sabe, passa para outra pessoa. É apenas um símbolo, é apenas uma maneira de ajudar vocês a compartilhar amor com as pessoas. Se faltar mais, a gente compra. Deus tem sido generoso com a gente. Ok? Se você quiser depois, tem mais alguns aqui, você pega. Acabamos. Quantos querem, pela graça de Deus, ser usados e serem vivos na pregação do Evangelho? Quantos querem? Quantos querem este ano serem usados por Deus e trazer pessoas aos pés de Cristo? Quantos querem? Então fiquem em pé. Vamos orar. Vamos nos pedir. Na saída, depois, pode pegar mais, tá? Então deixa eu, antes de orar, meus amigos que estão visitando, terminar a oração, estarei cumprimentando vocês. A nossa igreja, eu peço 5 minutos. Eu despedi deles, eu venho aqui, faço o voto e nós vamos para casa. E aí nós voltamos que horas para a igreja? E o que vai ter no final desse programa à tarde? A ceia. Venha participar. Venha renovar seus votos. Você é pecador como eu? Então deve participar da ceia. Ceia não é juízo final. Ceia é graça e salvação. Amém? Oremos. Deus, cubra esta igreja da tua misericórdia e da tua graça, Pai. Coloca-nos novamente no propósito, que é salvar pessoas do pecado e guiar no serviço, Pai. Coloque pessoas no nosso caminho para a gente testemunhar, para a gente mostrar o Cristo verdadeiro da tua palavra. Senhor, nos usa para viver o propósito do Senhor para a tua igreja. Que ao sair desta casa de misericórdia, teu Santo Espírito nos acompanhe. E que a nossa vida seja viver em missão até o retorno de Jesus Cristo. Se tem alguém aqui vivendo fora do propósito, encaminhe essa pessoa novamente, a começar pelo pastor Adriano. E eu lhe peço mais uma vez, como ministro do Evangelho, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós. E a igreja diga, Deus abençoe vocês poderosamente.